com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, vejam esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical ao longo da semana, ouçam as leituras diárias que são recomendadas pelas lições bíblicas, um breve comentário em áudio que o irmão encontra também no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, acessem a sala dos professores do site do portal Escola Dominical e ali postem a sua pergunta. Vejam os links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, os irmãos são convidados a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos do portal Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de comparecer à sua igreja local, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, como nos dá conta o pastor Antônio Gilberto. E hoje nós estamos terminando o terceiro trimestre de 2015, onde nós estudamos a igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Nosso comentarista foi o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje estaremos estudando a última lição, a lição de número 13, a manifestação da graça da salvação. E nesta lição estaremos estudando a parte final do capítulo 2 e todo o capítulo 3 da Epístola de Paulo a Tito. Esta aqui é a última carta pastoral que nós estamos a estudar. Esta lição tem duas perícopes, que é uma perícope, é um trecho de um texto que tem sentido completo. A primeira perícope começa em Tito 2:11 e vai até Tito 3:11. E depois a última perícope, que é a conclusão da carta, vai de Tito 3:12 a 15. Na aula passada, nós vimos que Paulo estava falando a respeito da conduta que deviam ter os membros da igreja local e também os obreiros da igreja local. Paulo orienta a Tito qual deveria ser o comportamento de cada segmento da igreja. Dos idosos, dos jovens, dos homens, das mulheres, dos servos e dos próprios obreiros, dos próprios ministros. Eles deveriam ter uma conduta diferente da dos demais moradores da ilha de Creta. Os cretenses se orgulhavam e se autodenominavam mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos, como nós vemos lá em Tito 1:12. Mas os servos de Cristo Jesus, os integrantes das igrejas locais de cada cidade de Creta, deveriam ter um comportamento diferente, porque eles haviam crido em Jesus Cristo. Eles estavam em Creta, mas não eram de Creta. Eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. E agora o apóstolo Paulo vai nos dizer qual a razão, qual a causa pela qual os crentes de Creta poderiam ser diferentes dos demais cretenses. E em falando isto, Paulo vai nos dizer qual é a razão pela qual nós que hoje somos salvos
na pessoa de Jesus Cristo, não podemos ter a mesma maneira de viver das outras pessoas. E qual é esta causa? Qual é a razão pela qual era possível que as pessoas mudassem a sua conduta? Diz Paulo a Tito: por que o crente pode ser diferente? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus. Paulo já havia falado da graça de Deus no início da primeira epístola de Paulo a Timóteo, que nós estudamos na nossa lição de número 2. Este favor imerecido de Deus. O nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele diz que a graça de Deus é o favor imerecido que Deus concede ao homem por seu amor, bondade e misericórdia. Nós merecíamos a morte por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado. Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus apareceu, revelou-se, mostrou-se. O reverendo Hernandes Dias Lopes, num sermão em áudio, tratando justamente desta parte final do capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito, diz que a palavra grega aqui é epifania, ou seja, é o aparecimento de algo que já existia, mas que era encoberto. É como o sol num dia nublado. O sol está lá, tanto que quem viaja de avião vê o sol quando o avião está acima das nuvens. Mas quem aqui está embaixo não vê o sol, mas ele está lá. Mas quando o tempo abre, o sol aparece. A graça de Deus se manifestou. Ela apareceu. Ela se tornou visível e palpável aos homens na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que diz o apóstolo João, lá no capítulo 1 e no versículo 17. Ele diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Ele se faz homem, ele se faz carne e manifesta a graça de Deus aos homens. William Hendrickson, ele diz o seguinte: ela, a graça de Deus, despontou quando Jesus nasceu. Quando de seus lábios emanaram palavras de vida e beleza. Quando curava os enfermos, limpava os leprosos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos, sofreu pelos pecados dos homens, e quando deu sua vida pelas ovelhas, para a reassumir na manhã da ressurreição. Assim a graça derramou sobre o mundo a santa luz de Cristo e afugentou a escura noite do pecado. A graça se manifestou. Jesus veio ao mundo e revelou a graça de Deus. É o que nos fala o hino 205 da harpa cristã. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça. A mim basta a graça de Deus
Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Poeta sacro, traduzido ou adaptado por Paulo Leiva Macalão, nos diz que a graça é Cristo Jesus. Foi ela que se manifestou. E é através de Cristo Jesus que nós podemos ter uma conduta diferente, que nós podemos ser diferentes dos outros que não creram em Jesus, que nós não seremos mais mentirosos, nem bestas ruins, nem ventres preguiçosos. É através da graça de Deus. Por isso eu e o irmão não podemos nos considerar superiores aos incrédulos. Não podemos andar de nariz empinado, nos achando os melhores do mundo. Porque se nós tivermos a nossa maneira de viver transformada, se nós agora somos diferentes, se nós agora caminhamos para o céu, não é por nossos méritos, não é por nossos merecimentos, não é pelos nossos esforços, mas é porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E esta expressão, trazendo salvação a todos os homens, é muitíssimo importante, porque revela que a obra de Cristo Jesus é capaz, é apta a salvar a toda a humanidade. É por isso que o grupo social que é a igreja local é um grupo heterogêneo. Por isso que Paulo disse para Tito que na igreja existem homens, mulheres, idosos, jovens, servos, senhores, porque a graça de Deus alcança a todos os homens. A expiação de Jesus na cruz do Calvário, a sua morte na cruz em nosso lugar, ela é capaz de salvar a todos os homens. Isto não quer dizer que todos os homens serão salvos, porque os homens têm um livre-arbítrio. Eles podem aceitar ou rejeitar o sacrifício de Cristo Jesus. Eles podem crer ou não crer. É por isso que lá no Evangelho segundo Marcos está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nem todos os homens serão salvos, mas todos os homens podem ser salvos. E aqui nós vemos como estão enganados os teóricos da predestinação. O calvinismo, ele entende que a expiação de Cristo é limitada. Ou seja, Jesus morreu apenas para aqueles que vão se salvar. Mas Paulo está dizendo o contrário aqui. A graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. É por isso que Jesus, ao iniciar a pregação do Evangelho, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem se arrepende e crê, entra, vê o reino de Deus, porque nasce de novo, e depois, nascido da água e do Espírito, entra no reino de Deus. É o que Jesus diz a Nicodemos. Agora, quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. É o que o próprio Jesus, ou o evangelista, diz neste mesmo capítulo 3 de João. Jesus diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus está próximo, mas para você entrar nele, você precisa se arrepender. E qualquer que se arrepender, qualquer que nascer de novo, qualquer que nascer da água e do Espírito, entra no reino de Deus. A obra de Jesus é para toda a humanidade. O mesmo apóstolo João, na sua primeira carta,
Lá escreve em 1 de João 2 e 2. E ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É o pecado de todo mundo. Jesus tirou o pecado do mundo todo. Agora eu preciso crer para ser alcançado por essa salvação. O reino de Deus está próximo, mas para eu entrar nele, eu preciso me arrepender e crer no Evangelho. Não há salvação de todos. Aqui não há o universalismo. Não serão todos os que serão salvos. Mas Jesus veio para salvar a todos. Não apenas alguns predestinados. Não apenas alguns escolhidos. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas esta graça de Deus, ela é uma pedagoga, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. A graça de Deus, ela nos ensina, além de nos salvar, ela nos ensina. É por isso que Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A graça de Deus, ela nos ensina, além de se manifestar, além de nos salvar, a graça de Deus, ela nos ensina. E ensina o quê? Primeiro, que nós devemos renunciar à impiedade. Eu tenho que renunciar ao pecado. A impiedade é o pecado. A impiedade é o comportamento de quem não leva Deus em conta. Assim como a piedade é o meu relacionamento com Deus, é a busca de um relacionamento com Deus, a impiedade é deixar Deus de lado. É achar que eu posso viver sem Deus. É crer na mentira satânica contada ao primeiro casal, de que eles poderiam ser iguais a Deus, que eles não dependiam de Deus. E eu tenho que renunciar a isto, renunciar a mim mesmo. O que é renunciar à impiedade? É admitir que eu dependo de Deus. É dizer que eu não posso conduzir o meu caminho. É dizer que eu preciso de Deus. Que não é possível ser igual a Deus, nem eu viver sem Deus. É eu me negar a mim mesmo. É por isso que Jesus disse que quem quer ir após ele deve se negar a si mesmo. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, nós encontramos esta afirmação. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Renunciar à impiedade é abrir mão de mim mesmo. É admitir que eu não posso, não tenho condições de viver sem Deus. Que eu tenho que me submeter a Deus. Que eu tenho que obedecer a Deus. Que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Que eu tenho que me anular. Que eu tenho que obedecer ao Senhor. Que eu não suporto, não posso de forma alguma ter uma vida verdadeira sem estar em comunhão com Deus. Eu tenho que reconhecer que sou uma nulidade, como aquele hino, Cristo e eu. Tenho que reconhecer que eu sou uma nulidade. E a graça de Deus me ensina a renunciar à impiedade. A graça de Deus me coloca no caminho da dependência de Deus e no caminho da realização da vontade de Deus. Porque Jesus fez isso. E ele pode nos ensinar isso. É por isso que ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O humilde
de espírito, o pobre de espírito, é exatamente aquele que admite que não pode viver sem Deus. Por isso, a primeira bem-aventurança, a primeira característica do discípulo de Jesus é a pobreza de espírito. Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para entrar no reino de Deus, eu preciso dizer que nada sou, que sou menos que nada, admitir a minha nulidade e passar a fazer a vontade de Deus. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Jesus foi assim, como eu disse. Lá em João, no capítulo 5, ele disse aos seus discípulos, capítulo 4, versículo 34, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando Jesus fala minha comida, está dizendo a razão de ser da minha sobrevivência, o meu alimento, a minha subsistência, o sentido da minha vida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isto que o apóstolo Paulo diz a Tito, porque ele também vivia isso. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ser cristão é não ter vontade própria. Ser cristão é não ter caprichos. Ser cristão é levar os desejos que nós temos, porque estamos vivos e somos seres humanos, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e somente fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos, sendo-lhe obedientes e tementes. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Mas a graça de Deus também nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas. E o que é renunciar às concupiscências mundanas? É renunciar à carne. O que é a concupiscência? É o desejo incontrolado. O que é a concupiscência? É o desejo dos nossos instintos. São os desejos do eu, sem controle, que me fazem pecar. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito da carne, que é esta natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais, ele diz que a carne nos leva ao pecado, nos leva à morte. Olha o que ele escreve lá em Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 6-8. A carne nos leva à morte. E a carne tem a sua concupiscência, o seu desejo desmedido, incontrolado, fora de controle. E esta concupiscência gera o pecado. Tiago nos ensina isso. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado,
gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. A graça de Deus nos ajuda, nos ensina a renunciar, a abrir mão, a abdicar das concupiscências mundanas. Porque o mundo, ele tem a sua concupiscência. O mundo está no maligno. E o mundo nos traz sugestões para nós deixarmos vazar os nossos instintos e os nossos desejos pecaminosos. O mundo incentiva e estimula a concupiscência. João, ele fala disso. 1 de João 2 e 15. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando eu não me deixo levar pelo mundo, quando eu não me deixo levar pelas coisas que há no mundo e a concupiscência mundana está no mundo, eu faço a vontade de Deus. E a graça de Deus me ensina a fazer a vontade de Deus, fazendo com que eu renuncie a mim mesmo, que eu não me deixe levar pelo mundo e pela carne. E desta maneira, eu posso fazer a vontade de Deus. Eu mudo a minha conduta, eu mudo o meu comportamento, eu passo a ter comunhão com Deus. Hans Burke, que escreveu o comentário Esperança, ele fala sobre isto. Ele diz assim: tudo o que excita as paixões e arrasta o ser humano para longe de si mesmo está em contradição com uma vida sensata na justiça, motivo pelo qual deve ser resolutamente rejeitado e renegado. O original grego dessa palavra renunciando fala sobre isso, fala sobre rejeição, sobre renegação. Eu tenho que dizer não à impiedade, que é a vida sem Deus, sem levar Deus em conta, e às concupiscências mundanas, que é dar vazão aos instintos e aos desejos pecaminosos da carne e das sugestões e da concupiscência que vem do mundo, querendo que eu estimule a minha carne. A graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Mas a graça de Deus também faz com que eu morra para o mundo. Na verdade, quando eu renuncio à impiedade, quando eu renuncio às concupiscências mundanas, eu morro para o mundo. E é isto que é ser crente. E é por isso que nós temos a ordenança do batismo. A ordenança do batismo é uma visualização que Jesus nos manda fazer para que nós declaremos publicamente para a igreja, para os homens, o que aconteceu conosco. E o ritual do batismo, ele como que teatraliza, encena o que a graça de Deus fez conosco. Lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 3, nós vemos isto.
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. No batismo nós mergulhamos. Isso quer dizer que nós fomos sepultados. Nós morremos, assim como Jesus morreu. Morremos para o mundo. Quando Jesus ressuscita, ele morre por causa dos nossos pecados. Mas quando ele ressuscita num corpo glorificado. Não mais morre, não mais envelhece. Ele agora está em novidade de vida. Quando nós levantamos do tanque batismal, nós não mais vivemos para nós, vivemos para Deus. É o que Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu agora vivo na carne, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. O batismo mostra isso. Nós morremos para o mundo, renunciamos à impiedade, renunciamos às concupiscências mundanas e agora andamos em novidade de vida. Somos novas criaturas. Não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E agora esta vida nova, esta vida na fé do Filho de Deus, é uma vida neste mundo ainda. Ninguém vira anjinho, ninguém vai para o céu. Nós continuamos neste mundo. Mas neste mundo nós temos uma vida diferente. E agora a graça de Deus nos faz que neste mundo nós tenhamos uma vida sóbria, justa e pia. Então a graça, ela não só nos faz um ensino negativo de nós não fazermos coisas, ou seja, de nós renunciarmos, abrirmos mão da impiedade e das concupiscências mundanas. Mas a graça de Deus também nos ensina a ter uma nova vida. Uma vida neste mundo, mas uma vida sóbria, justa e pia. O que é uma vida sóbria? É uma vida equilibrada. É uma vida que contém, que controla os nossos instintos carnais, que mantém a carne crucificada com Cristo. Uma vida dominada pelo Espírito e não pela carne. Espírito que está em comunhão com Deus. E, portanto, é uma vida dominada pelo Espírito Santo. Esta é a vida sóbria. É a vida que controla o eu, cujo eu não tem mais domínio sobre nós. Mas é também uma vida justa. É uma vida que é vivida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e que por isso tem um relacionamento de amor para com o próximo. Não é uma vida egoísta, é uma vida altruísta, é uma vida que ama o próximo, que faz bem ao próximo, que quer o bem do próximo.
uma vida de relacionamento, de lealdade, de mansidão, uma vida de paz com o próximo. A vida justa é uma vida de amor ao próximo. E uma vida pia, uma vida piedosa, é uma vida que tem relacionamento com Deus, que tem temor a Deus, que tem obediência a Deus, que tem adoração a Deus. Esta nova vida, ela é uma vida em que internamente o Espírito domina sobre a carne. Uma vida que horizontalmente ama o próximo. E uma vida que verticalmente ama a Deus, que obedece a Deus, que adora a Deus, que teme a Deus. Esta é a nova vida, esta é a vida cristã. E tudo isso é pela graça, porque é a graça de Deus que nos ensina a viver neste mundo, sóbria, justa e piamente. Nós estamos neste mundo, mas não somos mais deste mundo, tanto que renunciamos à impiedade e às concupiscências mundanas. William Hendrickson, ele fala o seguinte a respeito disso. A graça nos educa a fim de que aqui e agora vivamos vidas que mostrem uma relação transformada para conosco mesmos. Domínio próprio, fazer uso adequado dos desejos e impulsos em si mesmos não são pecaminosos e vencer os que são pecaminosos. Para com o próximo, justiça, honradez, integridade no relacionamento com os demais. E para com Deus, devoção, piedade, verdadeiro fervor e referência para com o único que é objeto de adoração. Tomás de Aquino também diz sobriamente, porque diz respeito a si, justamente no que toca ao próximo, e piedosamente ou religiosamente no que se refere a Deus. A vida cristã é uma nova maneira de viver internamente, horizontalmente e verticalmente. Mas a graça de Deus, ela não nos ensina apenas a renunciar às concupiscências mundanas e à impiedade, a viver neste presente século sóbria, justa e piamente, mas ela também nos ensina a aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus gera em nós a esperança da volta de Cristo, a esperança da glória. A graça de Deus nos faz desejar a volta de Jesus, nos faz querer o arrebatamento da igreja, nos coloca como nosso alvo, como nossa esperança, a cidade que está nos céus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ainda estava preso na sua primeira prisão, ao escrever aos Filipenses, lá no capítulo 3, ele disse assim no versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Como nós agora vivemos como Jesus vivia, nós também desejamos ser como Jesus é. E é por causa desta esperança que nós nos mantemos separados do pecado. Porque é esta esperança que nos dá força para a nossa santificação. Quem diz isso é o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo
2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas esta salvação, ela só se completará, ela só se aperfeiçoará no momento em que formos glorificados e formos semelhantes como ele é hoje. E é este momento que nós aguardamos com ansiedade. É este momento que nós desejamos ver se cumprido o mais rápido possível. Porque a graça de Deus nos faz querer a volta de Jesus. A graça de Deus nos faz querer, desejar a volta de Jesus. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, que foi depois desta carta a Tito, ele confirma, e ele está ensinando Timóteo, porque ele vivia isso. Ele disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele amava a vinda de Jesus, ele desejava a vinda de Jesus, porque a graça de Deus o havia ensinado a querer a volta de Jesus. E mesmo próximo à morte, ele testifica que ele continuava aguardando a volta de Jesus, que ele amava a vinda de Jesus. Tem uma outra coisa, mas não foi só agora que ele ia morrer que ele tinha esse sentimento. Quando ele escreveu aos Coríntios, antes mesmo de ser preso em Jerusalém, ele disse o seguinte, lá em 1 aos Coríntios, melhor dizendo, no capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Quando ele fala aqui de amar o Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado, é aquele que não quer a volta de Jesus. É por isso que a igreja, corpo de Cristo, os salvos, eles oram junto com o Espírito Santo, querendo a volta de Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E João termina a Bíblia, a última oração da Bíblia é, ora vem, Senhor Jesus. A graça de Deus nos ensina a esperar a vinda de Jesus. É por isso que Almeida Sobrinho, lá no hino 300 da harpa cristã, ele nos diz, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. E aqui, irmãos, nós vemos algo impressionante que tem acontecido em nossos dias e que vai contra a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, a ter uma vida sóbria, justa e pia, e a aguardar a vinda de Jesus, desejar a vinda de Jesus. Por isso, nos púlpitos, nós precisamos ter mensagens que falem da santificação e que falem da volta de Jesus.
Porque a graça de Deus nos ensina a nos santificar. E a graça de Deus nos ensina a aguardar e a desejar a volta de Jesus. Por isso, o ministro de Jesus Cristo, ele tem que sempre falar na santificação e na vinda de Jesus. Pois são dois assuntos que sumiram dos nossos púlpitos. Hoje ninguém mais prega santificação. Ninguém mais prega a vinda de Jesus. Por quê? Porque a graça de Deus já não está neles. Porque a graça de Deus já não mais os ensina. Porque a graça de Deus já não está presente na vida destes pregadores, destes obreiros. Porque eles caíram da graça. São desgraçados. Porque não tem graça. E eles serão vomitados pelo Senhor no dia do arrebatamento da igreja. É o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia. O pastor da igreja de Laodiceia estava nessa situação. Ele diz assim, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável e pobre, cego e nu. Ele estava preso com as coisas desta vida. Ele estava satisfeito com as coisas desta vida. Ele tinha dado vazão à impiedade, porque ele diz, rico sou e de nada tenho falta. Então ele não se sentia dependente de Deus. Ele se sentia autossuficiente. Era um ímpio. De nada tenho falta. Rico sou. Ele se tinha deixado levar pelas concupiscências mundanas, pelas riquezas materiais, pela satisfação dos prazeres terrenos. Por isso ele dizia, rico sou. Ele já não aguardava a vinda de Jesus. Ele dizia, de nada tenho falta, aqui está bom, eu não preciso ir para o céu. Jesus não precisa voltar. Fique as coisas como estão aqui. Por isso ele era um desgraçado, porque ele não mais era ensinado pela graça de Deus. Ele tinha desaprendido o que a graça de Deus lhe havia ensinado. Por isso ele era um desgraçado. E o resultado disso é ser vomitado pelo Senhor. É não ser arrebatado. É ser retirado do corpo de Cristo. Quem não deseja a volta de Cristo é porque não vive em santificação. Porque quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Pedro também fala disso, lá em 2 de Pedro 3, 3 e 4. Pedro diz o seguinte, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Este tipo de gente que desaprendeu com a graça de Deus, que deu as costas à graça de Deus, eles andam segundo as suas próprias concupiscências. São escarnecedores, são ímpios, no último estágio. Estão envolvidos com a carne e com o mundo. E por isso, colocam em dúvida a volta de Jesus. Eles dizem, onde está a promessa da sua vinda? Mas por que nós desejamos a volta de Cristo?
Paulo vai dizer a Tito. Nós desejamos a volta de Cristo porque nós reconhecemos o seu amor para conosco. Nós amamos a Cristo, amamos a sua vinda, porque ele nos amou primeiro. Está lá em 1 de João 4:19. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Este amor que nós temos a ele e a sua vinda, querendo estar com ele plenamente, sendo semelhantes ao que ele é e vivendo numa dimensão eterna com ele, é porque ele provou primeiro o seu amor para conosco. Lá em Romanos 5:5, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O próprio Jesus fala sobre isso nas últimas instruções, lá em João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós amamos e desejamos a vinda de Jesus, porque reconhecemos o seu amor por nós. E Paulo diz isto a Tito. Ele diz assim, olha, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós amamos a vinda de Jesus, porque reconhecemos o seu amor para conosco. O nosso amor é uma reação ao amor de Jesus, provado na cruz do Calvário, e que perdoa todo o pecado. Mas nós também amamos a vinda de Jesus, porque o objetivo da obra de Jesus foi nos fazer um com ele. Na oração sacerdotal, ele fala qual é o objetivo da sua obra. Capítulo 17 de João, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e o que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. A perfeita unidade é o objetivo da obra de Cristo. E é isso que nós desejamos. Nós que agora já somos um nele, queremos ser perfeitos em unidade. E esta perfeição só se alcançará na glorificação. Assim como Jesus agora está à direita do Pai, ele quer nos levar para lá. É esse o desejo dele também. Não é só o nosso desejo, é o desejo dele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E na oração sacerdotal, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Por isso nós desejamos a volta de Jesus. Primeiro, como reconhecimento do seu amor. E em segundo lugar, para que a obra redentora de Cristo se complete. Ele quer, e nós também queremos,
estar juntos com ele para sempre, no lugar que ele nos preparou, à direita do Pai. Lá ele promete isso, nessa mesma carta à igreja de Laodiceia. Ele diz o seguinte: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Paulo diz para Tito: Tito, fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Pregar o evangelho é dizer que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Veio purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta é a mensagem do evangelho. Pregar o evangelho é dizer que Jesus veio ao mundo para nos salvar, que morreu no nosso lugar e que ele constitui agora um povo que é dele, que é especial e que é zeloso de boas obras. E isso está disponível a todos, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. É isto que Tito tinha que pregar. É isto que os ministros de Jesus Cristo têm que pregar hoje nas igrejas locais. Não é pregar dinheiro, pregar enriquecimento, pregar saúde física, pregar ausência de problemas. Nós temos que pregar que Jesus veio ao mundo, morreu por nós, pode perdoar todo e qualquer pecador que se arrepender. E nós que nos arrependemos, temos que aprender com a graça de Deus e viver uma vida de santidade e aguardando a volta de Cristo. É o que os pioneiros das Assembleias de Deus pregavam. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Isto que é o Evangelho. E Tito não podia abrir mão desta mensagem. Ele tinha que pregar às igrejas em Creta a respeito disto. E aí vem algo importante, irmãos. Algo extremamente valioso. É que quando nós somos salvos, nós passamos a pertencer a um corpo, a um povo. Jesus salva e purifica um povo que é dele, que é especial e que é zeloso de boas obras. A salvação ela é individual. Cada um precisa crer e aprender com Cristo. Mas a partir do momento que ele creu, ele faz parte de um povo. A salvação é individual, mas o crescimento espiritual, a santificação progressiva, a caminhada até a glorificação depende dos outros e de mim. Depende de um conjunto. É por isso que os desigrejados estão muito enganados. Jesus, quando ele salva, ele purifica para si um povo. Eu preciso do outro para poder crescer espiritualmente. E aqui, irmãos, nós temos dois extremos, dois pensamentos equivocados. O primeiro é dos desigrejados, que acham que não precisam dos outros para crescer espiritualmente. Eu criei em Jesus, eu não pertenço a nenhuma igreja local. Eu não preciso pertencer a nenhuma igreja local. Eu posso servir a Deus sozinho. Mentira! Porque está escrito: o qual se deu a si mesmo para nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras.
Paulo não mandou Tito fechar as igrejas locais. Pelo contrário, mandou organizá-las para que elas, como grupo social, pudessem promover o crescimento espiritual dos crentes. Acabasse com aquela anarquia, porque cada um estava fazendo o que queria, e naquele individualismo, naquele egoísmo que era próprio da cultura crescente, da cultura cretense, os falsos mestres estavam matando espiritualmente os crentes. É isso que acontece com o desigrejado. Ele morre espiritualmente, porque não há o crescimento espiritual. E na vida espiritual não existe estacionamento. Não existe um período de inércia, de repouso. Ou você cresce ou você morre. Esse é o primeiro erro. Dizer que eu não preciso de uma igreja local para servir a Deus. A salvação ela é individual, mas o crescimento é coletivo. Mas tem um outro extremo. E há algumas pessoas hoje em dia pregando por aí que a salvação é coletiva. Eu só sou salvo se eu estiver com os outros. Não existe salvação individual. Isto é mentira. A salvação é individual. Cada um tem que decidir se crê ou não em Jesus. Quem crê será batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A salvação ela é individual. O pai não salva o filho não salva o pai. Eu preciso tomar uma decisão diante de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. A salvação é individual. Esta história que estão inventando agora, da salvação coletiva, da salvação social, que eu preciso dos outros para me ser salvo, não é verdade. A salvação ela é individual. O crescimento espiritual é coletivo. E aí nós colocamos no nosso esboço uma série de expressões que mostram o que depende dos outros na nossa vida espiritual. E o que nós dependemos dos outros e que os outros dependem de nós na vida espiritual. A Bíblia diz que nós devemos lavar os pés uns aos outros, amar uns aos outros, preferir em honra uns aos outros, receber uns aos outros, admoestar uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros em amor, perdoar uns aos outros, sujeitar-nos uns aos outros no temor de Deus, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, considerar-nos uns aos outros, confessar a culpa uns aos outros. A Bíblia também diz que nós devemos ser membros uns dos outros. A Bíblia também diz que nós devemos levar a carga uns dos outros. Deus, Jesus coloca na igreja pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos. Para quê? Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo deixa bem claro que em comunidade, na igreja local, é que nós somos aperfeiçoados para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. É que nós chegamos à estatura completa de Cristo. É que nós não somos enganados pelos ventos de doutrina. É que nós conseguimos seguir a verdade em caridade. É que nós conseguimos crescer. É que nós conseguimos aumentar o corpo e edificá-lo em amor. Nada disto é possível sozinho. E nada disto é possível se eu não for salvo. Eu preciso ser salvo para entrar no corpo de Cristo, para estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, para eu ser membro do corpo, eu preciso ser salvo. Preciso ter crido. E esta crença é individual. Mas, crendo, eu passo a pertencer a um povo. E é assim que eu cresço espiritualmente. E é somente numa igreja local que eu consigo chegar até a glorificação. Porque eu preciso crescer. Eu preciso me desenvolver. E esse crescimento e esse desenvolvimento só é possível na igreja local. Porque é ali que Jesus coloca os dons ministeriais, os dons de serviço, os dons espirituais. E é através do exercício destes dons que eu cresço espiritualmente e que eu alcanço a estatura completa de Cristo, a estatura de varão perfeito. Este povo é de Jesus, para purificar um povo seu. É o povo de Deus. Por isso é um povo diferente. É um povo que não faz o que os outros fazem, mas faz a vontade de Deus. É um povo diferente. E Paulo diz isso. No capítulo 3, versículo 3, ele diz: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Este povo é o povo de Deus, e o povo de Deus é diferente do povo do mundo. Antes, eles eram insensatos, eles não tinham sensibilidade espiritual. Eles não ouviam a voz de Deus. Eram tolos, não eram sábios, não cumpriam a palavra de Deus. Eram desobedientes, não obedeciam a palavra de Deus. Agora não, agora o povo é de Deus, ele obedece a Deus. Eram extraviados, ou seja, perdidos, não tinham rumo, não tinham direção, não tinham pastor. Agora eles têm um pastor que é Cristo Jesus, a cabeça da igreja. Agora eles sabem para onde estão indo para o céu. Agora eles aguardam a cidade celestial, aguardam a glorificação. Antes eles serviam às concupiscências e aos prazeres. Agora eles servem a Deus. Eles abrem mão dos desejos pecaminosos. Eles abrem mão das concupiscências mundanas. Eles levam em consideração a vontade de Deus na sua existência. A vida que agora eles vivem na fé do Filho de Deus. Eles antes viviam em malícia e inveja.
Agora eles querem bem a todos os homens. Por isso eles pregam o evangelho. Por isso eles denunciam o pecado. Porque eles querem a salvação dos homens. Agora eles não invejam mais ninguém. Agora eles querem bem as pessoas e ficam felizes com o sucesso das pessoas. Agora eles amam os próximos. Eles não mais odeiam o próximo. Eles amam o próximo. É um povo de Deus, um povo diferente. É por isso que Paulo diz um povo seu especial. É uma espécie diferente. Nós somos novas criaturas. Nós não temos a mesma natureza que tem o mundo. Nós agora temos uma nova natureza. Nós somos participantes da natureza divina. Nós nascemos de novo. E é um povo zeloso de boas obras. É um povo que tem preocupação em fazer o bem. É um povo que produz o fruto do Espírito. Por isso ele é amoroso, ele é pacífico, ele é temperante, ele é bom, ele é benigno, ele é fiel, ele é longânimo, ele é manso e ele é alegre. São as 9 qualidades do fruto do Espírito. São os frutos de justiça de que Paulo fala lá em Filipenses. Nós temos agora, somos uma nova natureza, e uma árvore boa dá bons frutos. Nós agora estamos ligados à videira verdadeira e damos muito fruto e fruto permanente. Esse é o povo zeloso de boas obras. Tem algumas pessoas que falam errado esse versículo, dizem assim, zeloso e de boas obras. Não, é zeloso de boas obras. É uma pessoa que tem preocupação, cuidado em fazer boas obras. Este é o povo de Deus. E isso deve ser estimulado e ensinado nas igrejas locais. Porque é o resultado da obra redentora de Jesus. Ninguém é salvo por fazer boas obras, mas o salvo faz boas obras. E a igreja local precisa mostrar ao mundo que ela é um povo de Deus, que ela é um povo especial e que ela é um povo zeloso de boas obras. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. A vizinhança, a vila, a cidade da sua igreja local vê vocês, irmãos, como um povo de Deus especial e zeloso de boas obras? Nós damos este testemunho porque a salvação em Cristo Jesus gera um povo de Deus especial e zeloso de boas obras. Paulo, em seguida, diz a Tito que ele deveria admoestar os cretenses a que se sujeitassem aos principados e potestades, que lhes obedecessem e estivessem preparados para toda boa obra. Assim como Paulo disse a Timóteo, Paulo diz a Tito aqui, para que a igreja local, os crentes, fossem obedientes às autoridades e estivessem preparadas para toda boa obra. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os cretenses eram insubordinados, né? Eles mesmos gostam de dizer que eram bestas ruins. Mas Paulo diz, olha, o crente tem que ser obediente à autoridade. Ele não deve ser rebelde. Ele não deve ser insubmisso, porque as autoridades são constituídas por Deus. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores,
porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Enquanto elas estiverem nos limites preconizados por Deus, eu e você, a nossa igreja local, deve obedecer às autoridades e estar sempre pronta a ajudá-las no que for necessário. Paulo diz, vocês têm que estar preparados para toda boa obra. A igreja local, ela deve fazer o bem na sociedade, na comunidade onde ela está inserida, a pedido da autoridade ou mesmo que a autoridade não peça. É muito bonito quando nós vemos aí essas grandes catástrofes naturais, muitas agências missionárias, muitas igrejas, principalmente dos países de primeiro mundo, destacam pessoas que vão ajudar aquelas pessoas que estão no estado de calamidade por causa de um terremoto, por causa de um furacão, um tsunami. Quando houve aquele grande tsunami há 10 anos atrás, ali na Ásia, justamente na província de Bangladesh, que era onde foi pior o tsunami, que era um governo muçulmano que perseguia terrivelmente os cristãos, pois foram cristãos, agências missionárias que foram lá ajudar aquelas pessoas, dando testemunho de Cristo Jesus, da graça de Deus, da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Será que nós temos feito isso, irmãos? Será que a igreja local tem se mobilizado para ajudar os drogados, os necessitados, os moradores de rua, os desempregados? Será que a igreja local tem se mobilizado para diminuir os índices de criminalidade e de violência na região onde ela está? Será que ela tem contribuído para diminuir as tensões decorrentes da violência, da criminalidade, do crime organizado na comunidade onde ela está? Ou será que a igreja local está se comportando como o rico da história do rico e Lázaro, vivendo uma vida regalada dentro das 4 paredes, indiferente ao sofrimento dos Lázaros que estão à sua porta? Cuidado, porque o rico viveu regaladamente, morreu e foi sepultado, e foi para o tormento eterno. A igreja local ela tem que ser relevante. A capa da nossa revista mostra um saleiro que derrama sal em volta. A igreja local precisa estar pronta a colaborar com as autoridades e com a sociedade, a pedido ou não a pedido. A sua função é ir fazer bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Foi assim que Jesus fez. E vejam que nenhuma autoridade pediu para que Jesus fizesse. Mas ele fez. Na sequência, Paulo diz a Tito que a igreja não deveria infamar ninguém. Tinha alguns comportamentos que a igreja local deveria ter no meio da sociedade. O primeiro era que a ninguém infamem. A igreja local, os crentes, não podem difamar ninguém, não podem falar mal de ninguém, não podem atacar ninguém. Assim como as mulheres na igreja local não podiam ser caluniadoras, e nós vimos isso na lição passada, a igreja local não deve difamar ninguém. Hoje nós temos, infelizmente, alguns integrantes da igreja evangélica no Brasil atacando pessoas, criando debates e dissensões nos meios de comunicação.
Não devemos fazê-lo. Não devemos infamar ninguém. Isso não quer dizer que nós não devamos denunciar o pecado. O pecado tem que ser denunciado. Mas nós temos que poupar o pecador. Nós temos que denunciar o pecado, odiar o pecado, mas amar o pecador. E por isso nós devemos respeitar a dignidade das pessoas, não atacá-las pessoalmente. Nós não devemos atacar pessoas, devemos atacar ideias. A igreja local não pode infamar ninguém. Isso denigre o seu testemunho. Isto mancha o evangelho. Segunda coisa que Paulo disse é que não devemos ser contenciosos. É exatamente isso que eu estou dizendo. A igreja local ela não deve lançar contendas, fomentar contendas, pôr fogo nas discussões. Ao contrário, ela tem que colocar água fria na fervura. Ela tem que ser pacífica. Ela tem que trazer concórdia. Eu acho muito bonito os atos de muitos crentes, de muitas igrejas, muitos pastores, de tentar mediar conflitos, de tentar intermediar contendas, seja na área política, seja quando há um sequestro. Como é bonito nós vermos servos de Deus, servas de Deus, procurando construir pontes de diálogo entre as pessoas que estão em conflito, procurando trazer paz e concórdia, porque esta é a função da igreja. Jesus disse que uma das qualidades dos seus discípulos era o de ser pacificador. Está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são pacificadores. Eles procuram a concórdia, a amizade, a harmonia, o fim do conflito. Eles buscam a paz. Porque neles está morando o príncipe da paz. Mas o apóstolo Paulo também diz, e essa atitude, né, também diz que a igreja local deve ser modesta, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. A igreja local tem que ser modesta, equilibrada. A modéstia é o contrário da vaidade, é o contrário da arrogância. E ela tem que ser mansa. Ela não pode ser ríspida. Ela não pode ser arrogante. Ela não pode ser grosseira. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por isso a igreja ela não pode ser luxuosa, a igreja local ela não pode fazer apologia do luxo, da vaidade. Não, ela tem que ser modesta. E nós não temos visto hoje isso. Hoje há muita suntuosidade, muito luxo, a busca de muito conforto. As próprias instalações de algumas igrejas locais são tão luxuosas, tão suntuosas, que inibem as pessoas mais carentes de se aproximarem da igreja local. Mas a igreja local ela tem que ser modesta, humilde. Não estou dizendo que você tem que ter tudo quebrado, não. Seja confortável, mas sem luxo, sem suntuosidade, sem exageros. E a igreja local ela tem que ser mansa, acessível, e não ríspida, e não agressiva. Paulo ainda diz a Tito que mesmo na defesa da fé, ele não poderia
ser ríspido, grosseiro, mesmo para com os hereges. Se é verdade que ele não devia entrar em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates, porque são coisas inúteis e vãs, ele deveria admoestar uma ou outra vez o homem herege, antes de excluí-lo. É aí que se encontra o exercício da misericórdia. O objetivo da exclusão não é a morte, mas a disciplina. Ele diz ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, o homem herege, ele primeiro precisa ser advertido, orientado, estimulado a se arrepender. Se ele não o fizer, aí então ele deve ser evitado, ele deve ser excluído, porque aí então ele é um convicto herege, alguém que está convencido de desobedecer a palavra de Deus. Tomás de Aquino, que nós colocamos aí em nossa lição, ele diz o seguinte: quando a discussão é para averiguar a verdade, é coisa louvável. Mas quando é para, em contenda, mostrar o que se deve seguir e o que se deve evitar, então o melhor é esquivar-se. Honroso é para o homem fugir das contendas. Está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Então nós não devemos contender, criar debates. Como nós já vimos na lição anterior, né? Paulo diz para Tito evitar esse comportamento. Eu não devo cair na carnalidade para defender a fé. Porque eu não sou carnal. Quando uma discussão é para averiguar a verdade, isso é uma coisa louvável. Mas quando é para somente criar um atrito sobre o que deve ser crido ou não, aí nós temos que nos esquivar. Porque honroso é para o homem fugir de contendas. Está lá em Provérbios 20, versículo 3. E aí Paulo conclui a sua carta. E nessas conclusões nós temos algumas lições interessantes. Primeiro, Paulo pede para que Tito vá encontrá-lo em Nicópolis. Nicópolis era uma cidade ali na região que hoje é da Turquia, construída por César Augusto, era uma colônia romana, e Paulo tinha a intenção de passar o inverno ali, e ele queria ver Tito. Mais uma vez nós vemos o desejo de Paulo de ter contato pessoal com seus cooperadores, o seu afeto, a sua dedicação, a sua amabilidade. É por isso que ele dizia que eles tinham que ser amáveis com os crentes, porque Paulo era amável com os crentes. Assim como Paulo quis ver Timóteo antes de morrer, ele quer ver Tito. E ele pede para que Tito vá a Nicópolis. Mas, antes de Tito ir a Nicópolis, ele deveria aguardar ou Ártemas ou Tíquico. Por quê? Paulo não queria que as igrejas de Creta ficassem desamparadas. Olha o cuidado que Paulo tem com as igrejas. A igreja não pode ficar desamparada, meu irmão. Meu querido dirigente de congregação, você precisa deixar sempre alguém competente na direção da igreja. Quando você viaja, quando você tem um compromisso, quando você está de férias. A igreja não pode ficar desamparada. É por isso que você tem que preparar gente para te substituir quando for necessário. Ou até mesmo se suceder. Aqueles dirigentes altamente centralizadores, que não deixam ninguém fazer nada. Quando eles ficam doentes, tem que viajar ou tem um compromisso, a igreja fica acéfala. Quantas igrejas locais, quando morre o dirigente, que presidiu durante muitos anos, fica sem rumo. Por quê?
sua ambição de poder, ele não preparou ninguém. Nós não somos eternos, meu caro ministro de Jesus Cristo. E o rebanho não é seu, é de Jesus. Então você tem que deixar gente sempre cuidando. Aprenda com Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20, nós vemos esta lição de Davi. Vamos ler lá. Vamos ler o versículo 17 para os irmãos entenderem. 1 Samuel 17, 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Versículo 20. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Os irmãos perceberam? Jessé mandou Davi ir levar alimentos, né, para os seus irmãos que estavam na guerra. Aquela guerra contra os filisteus em que Golias estava desafiando alguém a vir batalhar com ele. O que Davi fez? Ele tinha que deixar as ovelhas para levar esses alimentos para os seus irmãos. Então ele tinha que deixar as ovelhas, mas ele entregou as ovelhas para um guarda. Ele não deixou as ovelhas desamparadas. E quer saber de uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã? Davi nunca mais cuidou daquelas ovelhas, porque ele foi nessa viagem, lá ele acabou vencendo Golias, e lá ficou com Saul. Nunca mais ele cuidou das ovelhas. Aquele guarda de substituto virou o sucessor de Davi. Tenha este mesmo cuidado, meu querido ministro de Jesus Cristo. Tenha este cuidado. Paulo diz: eu quero ver você em Nicópolis, mas antes eu vou mandar ou Ártemas ou Tíquico para ir. Quem Paulo mandou, nós não sabemos. Alguns estudiosos acham que ele mandou Ártemas porque existe a menção de que Paulo mandou Tíquico para Éfeso, lá em 2 Timóteo 4:12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Só que nós não concordamos muito com essa inferência, porque aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, isso já foi na segunda prisão de Paulo, né? Então, Tíquico estava com Paulo em Roma, Paulo mandou para Éfeso, e provável para substituir Timóteo, aí sim, para que Timóteo viesse. Então, isso foi depois. Quando Paulo fala aqui se vai mandar Ártemas ou Tíquico, não fica certo a esse respeito. E na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele não fala nada sobre isso. Então, nós não concordamos com esse ponto de vista, de que tenha sido Ártemas por causa desse versículo aí de 2 Timóteo, porque isso aconteceu depois. De qualquer maneira, Ártemas ou Tíquico iriam substituir Tito, enquanto Tito iria se encontrar com Paulo, para depois voltar a Creta, a fim de terminar a sua missão. Não podemos deixar a igreja desamparada. É a primeira lição desta conclusão. A segunda lição é a seguinte: acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Qual é a segunda lição que a conclusão nos ensina aqui da carta de Paulo a Tito? É que a obra de Deus não se faz sozinha. Assim como eu cresço espiritualmente em conjunto é que nós realizamos a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, como está lá em Efésios. Paulo incumbiu Tito de pôr em ordem as igrejas de Creta, de estabelecer presbíteros. Mas ele não estava executando a tarefa sozinho. Ele estava acompanhado de Zenas, que é um doutor da lei, e nós não sabemos aqui se é a lei grega, se é a lei romana, se é a lei judaica.
mas era uma pessoa versada, Zenas, e Apolo. Apolo nós conhecemos, já este grande homem de Deus, que já havia atuado em Corinto, havia atuado em Éfeso, e que também estava em Creta, ajudando Tito. E Paulo diz, olha, eles estão aí, e você deve acompanhá-los e não deixar que nada lhes falte. Eles estão ajudando você, e você tem que dar condições a eles para que executem a sua obra. E aqui, irmãos, nós temos uma lição interessante. Tito era o pastor, Zenas e Apolo eram mestres. O pastor precisa do auxílio dos mestres. Todo pastor é mestre, nem todo mestre é pastor. E os mestres estão auxiliando o pastor. Por isso o pastor tem que dar todas as condições para que os mestres exerçam o seu ministério. Precisa o pastor acompanhar e dar todas as condições para os mestres. E é o que tem faltado hoje, principalmente com relação à escola bíblica dominical. Os pastores, primeiro, não acompanham o trabalho dos professores da escola dominical, porque muitos pastores nem sequer vão à escola bíblica dominical. E quando vão, não acompanham o que os professores estão ensinando, não fazem uma reunião com os professores da escola dominical para saber quais são as dificuldades doutrinárias, as dúvidas doutrinárias dos alunos, para saber o que os professores estão ensinando. Ele não participa do estudo preparatório dos professores. Ele está alheio ao departamento de ensino. Mas Paulo diz para Tito, acompanha Zenas e Apolo. E tem mais. Dê as condições para que eles exerçam seu ministério. Ah, irmãos, quantas igrejas locais hoje não tem sequer uma sala para a classe da escola dominical? A arquitetura, as construções, principalmente as mais antigas, e infelizmente muitas novas ainda, não prevêem construção de classes para as classes da escola dominical. Fica todo mundo na nave da igreja, um atrapalhando o outro. Não tem material didático. Os professores não têm o devido preparo. Todo esse trabalho aqui que existe na internet, graças a Deus por ele, iniciado pelo evangelista Luiz Henrique de Almeida Silva, e quantos irmãos estão aí trazendo subsídios, trazendo videoaulas, tudo isso é reflexo da ausência de ação por parte dos pastores em muitos lugares, que não dão condições aos seus professores. Mas nós aprendemos aqui que os mestres existem para auxiliar os pastores, e os pastores precisam acompanhar o trabalho desses mestres, e precisam também dar-lhes condições para que eles exerçam o seu ministério. Mas tem uma terceira lição. O trabalho de Tito, de Zenas e de Apolo tinha um objetivo. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. O ensino da palavra não vai tornar ninguém doutor em divindade. O objetivo do ensino da palavra não é trazer erudição, não é fazer com que as pessoas sejam versadas nos originais do grego e do hebraico, das escrituras, que sejam doutoras em teologia. Não! O ensino da palavra tem um objetivo: transformar vidas e fazer com que a palavra seja aplicada e haja produção de boas obras. O ensino da palavra é dado para que nós mudemos de vida, para que nós tenhamos uma vida santa, uma vida sóbria, justa e pia. Este é o desejo de Paulo, que os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, e que deem frutos, que não sejam infrutuosos. O ensino da palavra tem como objetivo, e nós lembramos mais uma vez Efésios 4, a edificação do corpo em amor,
o aumento do corpo, que nós sigamos a verdade em caridade, que nós nos aproximemos de Deus, que nós vivamos em santidade, e em santidade sejamos encontrados no dia do arrebatamento da igreja. É por isso que o ensino da sã doutrina é fundamental para a nossa sobrevivência espiritual, porque ela visa a nossa transformação, a nossa sobrevivência, até que Jesus nos venha buscar. E assim Paulo termina esta carta dizendo: saúdam-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé. Somos um povo especial, zeloso de boas obras, somos o povo de Deus, por isso nós nos amamos uns aos outros na fé. Eis o que é uma igreja local. Que nesse trimestre, tendo aprendido o que é uma igreja local, nas cartas pastorais, nós mudemos a realidade da nossa igreja local que não está conforme a palavra. E sejamos uma igreja relevante, sal da terra, luz do mundo. Uma igreja que, dando prioridade à palavra, seja transformada pela palavra, se santifique, esteja mais próxima de Deus, manifeste a graça de Deus na sociedade e, através deste testemunho, leve muitas vidas à presença de Jesus e, juntamente com eles, amando a vinda do Senhor, naquele grande dia, nos encontremos com Ele nos ares e recebamos a coroa da justiça. Amém.